Depois do UFC 311, o Islam se tornou o peso leve mais sucedido da história do UFC, batendo o recorde com 4 defesas de cinturão, algo que nunca foi feito antes na categoria. Ele também está com 15 vitórias consecutivas, sendo a segunda maior sequência de vitória da história do UFC, ficando empatado com Kamaru Usman e atrás do Anderson Silva, que tem 16 vitórias consecutivas. Então uma discussão começou a ser feita. Quem é o cara com maior chance de parar o Islam Makhachev na divisão dos leves? Para responder isso, temos que começar mostrando quais são os pontos fortes do Islam Makhachev. Então vamos lá. O ponto mais forte do Islam é a defesa dele. Ele já foi um cara que deu sorte por azar no passado, mas hoje em dia ele luta totalmente fechado. É muito difícil você achar uma abertura e capitalizar um golpe forte em cima dele. Já o grappling dele é superior a todos da divisão, muito por conta do wrestling e também pelas quedas de judô que ele faz. Além disso, por ser um cara muito forte fisicamente, as finalizações dele acaba sendo muito fatal, porque uma vez que ele te fecha na finalização, é muito difícil você não bater ou dormir. Não é à toa que ele já colocou 5 faixa preta para dar os 3 tapinhas. Ou seja, para vencer o Islam, sabemos que o cara não pode ser leigo de grappling, tem que ter cardio para lutar 5 rounds e ao mesmo tempo não pode ter um strike mediano. Tendo isso em vista, vamos dar uma olhada no top 5 dos leves e ver quais são os caras que têm mais chance de vencer ele na categoria, seja uma revanche ou numa primeira luta. Vamos começar pelo Holloway. O Holloway sem dúvidas consegue fazer uma luta de 5 rounds, pois ele já fez diversos eventos principais onde as lutas foram para decisão. Então o gás não é um problema para ele nessa luta, porém algo que ele sofreria demais são as quedas. Se você apenas olhar as estatísticas, você vai achar que ele é um bom defensor de queda, mas na realidade ele nunca lutou com um cara que seja realmente do nível do Islam. O cara que chega mais perto é o Ilia Topuria, que quedou ele 2 vezes de maneira fácil. Então o Max teria poucas chances de vencer o Islam pela falta de grappling e também pela falta de poder de nocaute, pois é muito mais fácil para um wrestler avançar para cima de um cara que não tem muito poder para machucar ele, porque o risco dele ser nocauteado é muito menor. Dentre o top 5 dos leves, o Max Holloway vai ficar em quinto. Vamos falar agora do Dustin Poirier. O Poirier já lutou contra o Islam e apesar de o pessoal falar que foi uma luta dura, se você analisar bem, o Islam venceu 3 dos 4 rounds e ainda conseguiu finalizar ele no quinto. O Poirier mostrou sim uma evolução em seu grappling, o que dificultou bastante para o Islam, que estava priorizando posições de finalização logo cedo na luta. Então acredito que numa eventual revanche, o Islam tentaria priorizar mais a montada e abusar do ground and pound para não desperdiçar energia tentando finalizar o Poirier. Já na trocação, o Poirier não apresentou muitos problemas para o Makhachev, tanto é que ele é conhecido pelo seu boxe e o melhor golpe que ele conseguiu na luta foi uma cotovelada, que cortou bem o Islam Makhachev. Então dito isso, eu vou colocar ele em quarto lugar para vencer o Islam Makhachev na lista do top 5. Agora vamos para o Justin Gaethje. O caso do Gaethje é um pouco engraçado, porque ele tem as ferramentas certas para vencer o Islam, por conta dele ter uma base no wrestling, também ter bastante poder de nocaute e ser um cara que chuta muito bem as pernas. Inclusive, na primeira luta contra o Poirier, você pode ver que mesmo o cara sendo canhoto, ele não perde efetividade nos chutes na perna. Mas existe um detalhe que minimiza muito as chances dele numa eventual luta contra o Islam, que no caso é o jiu-jitsu. O Gaethje, ele pode não ser tão fácil de ser quedado, mas quando ele é quedado, ele parece que não sabe muito bem o que está fazendo. Olhem, por exemplo, quão fácil ele dá as costas pro oponente na hora de levantar. Contra um cara do nível do Islam, é quase impossível ele fazer isso e não ser punido. Então, por conta disso, eu acho justo colocar ele em terceiro nessa posição, que ao mesmo tempo que ele oferece muito perigo, ele também é um alvo fácil pro Islam. Consegue entender? Então, nessa lista de 5, ele vai ficar em terceiro. Agora vamos falar dele, o Charles do Bronx. Por o Charles já ter sido dominado e finalizado pelo Makhachev, muitas pessoas já não botam fé no Charles numa eventual revanche. Porém, tem detalhes importantes que tu consegue tirar dessa primeira luta.
luta. Primeiro que o Charles conseguiu levantar de uma queda do Islam, como é mostrado no vídeo. Segundo que o Charles conseguiu sobreviver à pressão que o Islam colocou, estando por cima, por mais de 2 minutos no round. E o terceiro é que o Islam teme sim o jiu-jitsu do Charles, porém em um certo grau. Tanto é que ele não tentou em nenhum momento um single ou um double leg. Ele apenas quedou capitalizando em cima do erro do Charles, e também com a queda de judô. Fora isso, ele até correu quando o Charles saiu da montada e tentou ir para as pernas. Além disso, o Makhachev só tentou finalizar o Charles depois de aplicar o knockdown. Antes disso, ele só tentou controlar e fazer o ground and pound. Se o Charles chegar numa revanche com um strike similar que ele chegou contra o Chandler, sendo mais paciente e não tentando rushar um nocaute, acredito que a luta vai ser muito mais competitiva, e por isso que eu coloco ele em primeiro da lista para vencer o Makhachev, porque o Charles tem sim grappling para pelo menos sobreviver ao Makhachev. Porém, na trocação, nessa primeira luta que eles tiveram, o Charles estava muito abaixo do que ele realmente é. Então acredito que com esse ajuste na trocação, ele tenha bastante chances de vencer o Islam numa revanche. E por último, o Tsarukyan. O Tsarukyan é o único dessa lista que consegue bater de frente com o wrestling do Islam. Porém, ele também é o único da lista que tem uma dependência total no grappling para vencer as lutas. Ou seja, por mais que ele consiga negar algumas quedas do Makhachev, isso ainda não seria o suficiente para ele garantir os rounds, já que o Islam já se mostrou ser um melhor trocador que o Tsarukyan, e além disso é muito difícil imaginar que o Tsarukyan conseguiria quedar o Islam, principalmente nos rounds iniciais. Mas uma boa arma pro Tsarukyan nessa luta seria os rounds finais. Pelo Tsarukyan ser um cara de 28 anos, a condição física dele é superior sim ao do Makhachev. Então, por ele ser um cara que é muito bom em sobreviver, não ser nocauteado e não ser finalizado, ele consegue sim levar essa luta pros rounds finais. Então, por conta disso, eu coloco ele em segundo dessa lista, porque apesar do Islam ter um wrestling superior ao do Arman e conseguir parar as quedas, uma hora ele pode cansar e o Arman pode aproveitar em cima disso, igual o Volkanovski fez na primeira luta contra o Islam. Então esse foi o vídeo, galera, espero que tenham gostado. Tive que acelerar um pouco na explicação para o vídeo não ficar tão imenso, e eu pretendo sim trazer um vídeo específico do Charles contra o Islam, porque eu acredito sim que o Charles tem chance de vencer essa luta, apresentar meus pontos. Então é isso, galera, valeu e até o próximo vídeo.